Olá, você está assistindo Fátima Montenegro em Fá maior. A nossa convidada de hoje é atriz e cantora de teatro, cinema e televisão. Ela que já fez vários musicais brasileiros, está aqui hoje para bater um papo com a gente em Fá maior. Cláudia, seja bem-vinda, querida. Prazer é meu. Prazer em receber você aqui. Que bom. Me diz uma coisa, Cláudia, conta pra gente, como começou a tua carreira? Nossa, muito tempo atrás. Então conta. É aquele clichê básico, né? Tem pessoas que nascem já sabendo o que quer, né? O que quer fazer. Tem uma frase da Fernanda Montenegro que diz que se você é um verdadeiro artista, você enfrenta tudo, mas não consegue viver sem aquilo. Assim, isso acontece comigo. Então, desde criança, aquela história, já subia numa cadeira para cantar em frente à televisão, ainda cobrava. Quando meu avô queria, eu não estava afim, me dava uma moedinha. E eu tive uma formação musical antes de resolver ser atriz. Então, eu era mascote do coral, do Centro Educacional de Niterói, que eu nasci em Niterói, minha família é toda de lá. Cidade linda. É, eu amo de paixão. E eu escolhi entrar nesse colégio, que tinham várias opções, porque eu sabia que tinha um coral. Eu era apaixonada por cantar. Então isso já estava no sangue, isso eu tinha 10 anos de idade por aí. E 10 anos de idade da minha geração era 10 anos. Hoje em dia as meninas de 10 já têm 15, 16, né? Enfim. É verdade. Bom, enfim, resumindo eu tive essa educação musical, tive um colégio que priorizava muito arte, isso estava no meu sangue desde então, até o momento que eu resolvi entrar para um curso de teatro no colégio, e eu era uma pessoa extremamente tímida, e quando eu me vi em cima daquele palco, eu percebi a minha essência. De repente eu vi que eu estava seduzindo uma plateia, no bom sentido do seduzir. Sim. Uma coisa que eu descobri uma expressão verdadeira maior minha. E ali me mordeu. É aqui que é o meu lugar. E aí foi o processo normal. Fiz vestibular para teatro, não passei. Não passei no teste específico, no teste como atriz. E fui da primeira turma da Cal, e aí eu entrei para um grupo amador e fui, né? E o bacana é que, assim, essa minha formação musical, em determinado momento, me direcionou para o teatro musical. Maravilhosamente, por sinal, né? Enfim. Caminho da música, que bacana. E me diz uma coisa, Cláudia, você já fez vários musicais, né, brasileiros, e eu sou apaixonada por musicais. Como é que foi trabalhar com Charles Miller e Cláudio Botelho? Olha, eu fiz uma peça, a gente inaugurou o Centro Cultural Banco do Brasil, para você ver quanto tempo atrás. Eu conheci o Cláudio de amigos em comum, mas nem sabia, enfim. E a gente fez uma peça chamada Tambores na Noite, de Brecht, onde o Cláudio tinha umas músicas dele, tinha uma certa direção musical, não era um musical. E aí ele me chamou, falou: Cláudia, sei que você canta, vamos lá fazer um teste, ele já tinha me visto, enfim. E eu fiz o teste. E aí ali ele falou: não, imagina, não precisa mais nada, acabou. E aí no convívio com o Cláudio, teve um dia que ele estava tocando uma música de Gershwin. Aí eu falei: que coincidência, o meu compositor favorito é George Gershwin. E ele estava cantando, eu falei: você canta lindo, você deveria cantar. Aí ele falou: quer cantar comigo? Que e a gente fez uma dupla dando cara para bater. 1991 teve uma fase de teatro musical, né, da nossa de Bibi Ferreira. Sim. E tal, e não existia isso no Brasil. Tinha algumas tentativas, entendeu, que o Wolf Maia fez, que Jorge Tava, né? O Jorge em São Paulo nem tinha tanto ainda não. Eu e o Cláudio, acho que a gente foi realmente a gente plantou uma semente que, graças a Deus, né, tá aí o resultado. Sim, bem fértil. Eu estava fazendo até uma peça de Miguel Falabella, Partilha, e o Cláudio me chamou: vamos fazer uma dupla e tal, que já tinha passado Tambores na Noite, e a gente resolveu começar com o Gershwin. Sentamos numa cadeirinha de plástico na casa dele. Que bonitinho. Ele fez um roteiro com o plot Boys Meet Girls, que é bem Broadway, qualquer teatro musical. O rapaz encontra a garota, se apaixonam, tem um probleminha, nada muito grave, eles se separam, vivem, né, e acaba no happy end.
Então a gente fez isso com as músicas do Gershwin. Ele já era um grande versionista, então ele obedecia ao clássico, mas assim, sempre existe uma introdução das músicas. Então ele fazia introdução em português para as pessoas entenderem, algumas ele fazia versão, e a gente acabava contando uma historinha através de canções. Aí convidamos o Marco Nanini para dirigir, porque foi tudo muito assim, conspirou para as coisas darem certo, com muita modéstia, humildade e amizade. O Nanini, ele fazia o Irma Vap no Casagrande, e eu fazia o Mágico de Oz. Olha como a vida dá um círculo, né? O meu último trabalho no teatro foi a Judy Garland, que fez, né, a Dorothy Eterna. E eu fazia a Dorothy, e um dia teve uma tempestade que inundou coisas, né, no Rio de Janeiro, e eu fiquei presa no teatro, e aí ele falou, vem pro meu camarim, esperar passar. E aí ele virou para mim e falou assim, todo dia eu chego antes para te ouvir cantar. Isso ficou na minha memória, eu fiquei muito, né, emocionada com isso. Quando a gente resolveu fazer o Hello Gershwin, eu pensei, vamos chamar o Marco Nanini para dirigir? E aí deixei um recadinho na secretária eletrônica dele, e ele achou uma graça e respondeu. Ele falou, top, sem dinheiro nenhum. E a gente fez. E aí começou uma carreira com o Cláudio de dupla. Nós ficamos, uns 15 anos como uma dupla. E emendamos uma coisa na outra, e o nosso objetivo sempre foi, vamos fazer musicais, vamos fazer isso, retomar esse gênero, sem essa grande pretensão. Era o nosso prazer. Então, foi um grande encontro. O Charles entrou como figurinista, e até que eles fizeram As Malvadas, o primeiro espetáculo deles. Nessa época eu estava com o Cláudio Botelho fazendo Na Bagunça do Teu Coração, que era exatamente isso, só que com as músicas do Chico Buarque, a Bibi Ferreira dirigiu, e aí foi. Então, assim, a minha história com o Cláudio e com o Charles é uma das coisas mais importantes da minha vida, né? Como uma família, é o início de uma grande história nossa particular, profissional, e eu acho que o que a gente deixou aqui tão forte, modestamente, mas a gente deixou uma coisa importante para o Brasil. Muito. Eu acho que assim, o mais emocionante para mim é perceber os frutos de um esforço, não só meu, do Cláudio, mas com várias pessoas que sempre quiseram fazer musicais. Né? São vários artistas que também... Muitos, não é uma coisa exclusiva, eu e o Cláudio começamos teatro no Brasil, não é isso. Muita gente estava acreditando, né, nisso e fazia. Eu estou falando da minha história, né? E eu acho que o mais gratificante é você ver que hoje em dia, nos testes, nas audições para musicais, o mais difícil é você eliminar alguém. Da capacidade talento das pessoas com técnica, que dançam, que cantam. E aí a gente percebe, meu Deus do céu, o musical veio para ficar. Nós somos tão bons quanto os americanos. Que a Broadway realmente é o celeiro, né, desde a metade do século passado, dos musicais. Sim. Começaram na Broadway, depois foram para Hollywood, onde são os grandes compositores, né, Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin. E nós, hoje em dia, podemos fazer tão bem quanto, como técnica, e com o plus da gente ser brasileiro. Da gente ter um colorido brasileiro. Exatamente, do latino, sabe? Da paixão, né? E de poder, a gente se vira, sabe? Então, isso para mim é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer 2 musicais muito importantes na minha vida, que eu fui muito indicada para prêmio. Um chamado Company, que foi o primeiro musical do Stephen Sondheim no Brasil. O Stephen Sondheim é um dos maiores gênios vivos da Broadway. Um homem que refez o teatro musical. Ele colocou inteligência, ele é investigativo, é moderno, ele fala de questões importantes, inteligentes, né? E é um gênio considerado. E nós fizemos um Sondheim no Brasil. O público odiava. Porque hermética é difícil. Não, o público, eu digo assim, por exemplo, terceira idade, porque era uma coisa muito moderna, falando da solidão, de ser solteiro, das dificuldades de relacionamento. Agora, muito bem feito,
E eu lembro que na estreia, George Firth, que era o libretista, veio assistir, tipo assim, vamos ver quem é essa tupiniquinzada fazendo um Sondheim. Quem são eles, brasileiros, para fazer isso? E o homem ficou louco. Ficou enlouquecido. E aí foi falar comigo, fazer a Amy, e ele falou para mim, olha, você é a melhor Amy que eu já vi. Por quê? Por causa de ser brasileira. A Amy era um personagem extremamente difícil, que foi uma das músicas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, que era o Getting Married, que é uma música que, assim, ouço todo mundo, agradeço todo mundo, mas avisa todo mundo que não vai ter casamento, todo mundo pode ir embora, por favor, não tem mais jeito, que eu não posso e eu não quero estragar a minha vida, eu não posso mais ainda estragar a vida dele, porque eu sei que ele é um cara tão correto, tão bacana. E era, sabe, e se errar, desce a ladeira. Só que eu fazia isso, por exemplo, a americana é super técnica, faz lindo, que você aplaude desesperadamente, são maravilhosas. Mas ainda tinha aquela coisa do você, sim, sabe? Sim. E eles ficavam impressionados. E a gente teve, como ele foi lá e falou assim, gente, é o seguinte, eles são bons, tá super bem feito. O Sondheim veio ao Brasil e assistiu o primeiro ato inteiro. Isso é uma coisa rara. Eu acho que eu nunca mais fico nervosa na minha vida em cena, porque a minha bochecha não se mexia de travada que eu tava, entendeu? Do Sondheim na plateia, o Cameron Mackintosh assistindo, que é o maior produtor da Broadway. E eles vieram ao Brasil montar o Les Misérables. Foi quando começou assim, que hoje em dia tem 4F, em São Paulo, sim, onde todos os musicais americanos vêm, mas são iguaizinhos. Os diretores americanos vêm dirigir. Então, estava começando realmente o Brasil a fincar pé nessa história. Então, essa foi uma emoção muito grande para mim. E Judy Garland, que foi meu último espetáculo agora, onde também o Peter Quilter veio ao Brasil, que é o autor da peça, um inglês, e foi a mesma coisa. Cláudia, querida, eu quero te agradecer, em nome da equipe do Em Fá Maior, da família toda Em Fá Maior, dizer que eu sou tua fã, te desejar muito sucesso, né? E parabéns por você levantar essa bandeira tão bonita do teatro musical, que eu sou apaixonada. Tá? Foi um prazer. Obrigada. Agora vamos ali, porque ali lá que Acessórios e o Em Fá Maior Cosméticos separou um presente para você. Ai, tá que bom? E o vencedor da categoria Melhor Alto-Falante Portátil é Nelzinho. Alto-falante super potente, compatível com todos os celulares, computadores e tablets do mercado. Compre agora em nelgu.com.br. Eu estou aqui para apresentar a linha dos produtos Em Fá Maior naturais. Eles são integrais e orgânicos e tem chocolate, camomila, canela, tem a linha infantil e tem a linha flores. É só você acessar www.produtosemfamaior.com. Entra lá e depois me avisa. Aqui, Cláudia, para você de presente, produtos artesanais Em Fá Maior. E dá-lhe like, acessório. Obrigada. Obrigada.